a quem está lá em casa. Boa tarde, Jorge Vassalo Lourenço. É com muito prazer que recebemos aqui hoje, já não é um estreante aqui no Centro Cultural Penedo da Saudade, mas é sempre muito bem-vindo porque é um conversador sem par, é um contador de histórias vão ver que vão gostar imenso de o ouvir mais uma vez. Ele vem hoje aqui lançar o seu último livro da trilogia das suas viagens pela Índia, e eu não vou dizer mais para não estragar as surpresas, mas vamos ouvir Jorge Vassalo Lourenço, que nos vai contar com certeza algumas das suas aventuras pela Índia e nos vai acompanhar com uma outra imagem que costumam também ser interessantes e vai-nos apresentar essas aventuras que estão depois escritas neste último livro. Vale a pena ler a trilogia. Eu já li os 2 primeiros, já aqui tenho o 3º para ler. Portanto, olhem, desejo-vos uma boa tarde. Boa tarde também. Divirtam-se. E uma boa viagem. Isso mesmo. Boa tarde, é muito bom estar de volta e muito obrigado sempre por ser também decidido aqui. Eu vou-nos apresentar então, vamos apresentar este livro novo, Um Brinde ao Canibal. Este livro completa a trilogia que eu iniciei com o livro da Vespa na Índia e depois com o Marajá faz anos. É curioso e é engraçado, pelo menos para mim, enquanto escritor e enquanto viajante, perceber que eu estive alguns anos sempre com a ideia de escrever um livro sobre as minhas aventuras na Índia, e quando finalmente comecei a escrever, e sempre com uma ideia que ia ser um best-of e punha ali as melhores histórias, e de repente resulta em 3 livros, e posso-vos dizer que na verdade ainda ficam várias histórias por contar, com certeza vão ser encaixadas depois noutras coisas. Por agora quero arrumar um bocadinho o tema, mas sim, como é que de repente tem 3 livros e não são propriamente magrinhos a partilhar estas histórias. A Índia é um planeta à parte, completamente. A Índia é muito difícil descrever a Índia com adjetivos e com quantificações que para nós são as normais, digamos, aquilo normal. É tudo muito intenso lá e, enfim, este tipo de aventuras que vamos partilhar aqui vai um bocadinho nesse sentido. Eu queria, antes de mais, não sei se isto... Eu queria descortinar aqui uma coisa relativamente à trilogia, que eu acho que não falei das outras vezes, porque eu queria deixar chegar até ao último livro para depois começar a falar um bocadinho sobre isso. A Índia tem uma coisa muito engraçada, entre muitas coisas muito engraçadas que tem, e que tem a ver com a sua forma de estar no dia-a-dia e com também a própria expressão de cultura popular. Todos já ouvimos falar sobre Bollywood, por exemplo, mas quem diz a cultura popular, eu estou a falar, pode ser de Bollywood, como pode ser até, por exemplo, da própria religião. A Índia, qual é que é o grande valor da Índia, qual é que é o grande sentimento da Índia? Mais do que o amor, é a amizade. Nós, nas nossas culturas ocidentais, valorizamos bastante a amizade. Eu acho que se calhar para nós está ali em segundo lugar no ranking, mas temos muito, ou é o Romeu e Julieta, ou é o E Tudo o Vento Levou, enfim, os grandes clássicos são sempre histórias de amor. Claro que depois há outras coisas, mas o amor em termos de cultura popular e em termos daquilo, não é? Daquilo que nos transmitem, enfim, que o mundo caminha no sentido de é o amor. A Índia, não sei se isto tem aqui se tem aqui alguma coisa que ao fim de algum tempo vai para ali. Não, é do carro. E a Índia, curiosamente, também valoriza muito o amor, mas de formas diferentes. Aliás, o amor às vezes tem uma carga um bocado proibida, porque na Índia, seja pelas castas, seja pelas combinações e os arranjamentos de casamentos, então o amor acaba por ter uma carga um bocadinho diferente, mas na Índia a amizade, sim, é o grande motor social e é o grande motor de uma série de dinâmicas que são criadas na sociedade.
E isso é muito óbvio quando lá chegamos. Eu, enquanto viajante, enquanto homem, obviamente isso vejo mais nos homens, até porque a Índia é um país, uma sociedade em que a mulher ainda tem um papel muito não só reprimido, mas também muito confinado a casa. E claro que se calhar para uma viajante feminina acaba por ter uma experiência diferente, mas, por exemplo, para um homem é muito difícil estabelecer uma amizade, por exemplo, com uma mulher. Por isso a minha experiência é uma experiência muito no masculino e é também aquilo que se vê muito na rua, porque a mulher, a partir do momento que está mais confinada a ambientes familiares ou caseiros, acaba por não ser tão presente essa imagem da amizade, por exemplo, no feminino, mas existe muito. Agora, aos homens, aquela camaradagem toda, posso-vos dizer que o grande clássico de Bollywood, que é um filme de 1973, que é o Sholay, é um filme sobre dois amigos, dois companheirões, aquilo um bocado, são assim os bons malandros. Claro que depois há ali um elemento amoroso com uma rapariga da aldeia e tal, por isso também está lá esse elemento, mas a amizade, ou por exemplo nos tempos modernos é que é o Three Idiots, os Três Idiotas, que são três amigos da faculdade e tal, enfim. Por isso a amizade é assim o grande motor da Índia. E eu quis transmitir isso nesta trilogia. Nos primeiros livros está um bocadinho mais escondido, ou pelo menos não é tão óbvio. Neste terceiro, o terceiro é um tributo à amizade declarado, tanto pelo conteúdo do livro, como por uma coisa que eu vos vou então agora aqui explicar, que é o caminho que eu faço do primeiro até ao terceiro livro, e que antes de passar a contar-vos uma história, vou explicar-vos isso no instante. Então o que é que acontece? No primeiro livro... Oi? Isso lá me toca aqui, já percebi. No primeiro livro, eu trato o leitor sempre por caríssimo leitor, meu estimado leitor, assim um bocadinho na brincadeira, eu trato por tu, a pessoa que está a ler, porque eu sei que a pessoa que está a ler é uma pessoa, não é uma audiência, por isso nunca trato no plural. Convido o leitor a partilhar das minhas histórias, mas sempre um bocadinho com esta... não é propriamente assim uma distância muito grande, porque tem a sua brincadeira ali, tem alguma cumplicidade, mas mesmo assim ainda trato por umas expressões portuguesas e com alguma distância. No segundo volume eu trato sempre o leitor por my friend. E então my friend já é uma expressão que é muito usada na Índia e que é especialmente usada com os estrangeiros. Por isso, os indianos para os estrangeiros, e que tratam de todos, my friend, come here e tal, normalmente quando nos querem enganar ou vender alguma coisa, não é propriamente enganar, mas às vezes também, e sei uma que é boa capaz, mas é muita coisa, my friend, que já existe ali uma tentativa de aproximação, mas aproximação de puxar a pessoa para si, por isso, my friend, anda cá e tal, e é assim que eu trato o leitor. Por isso, no primeiro, nós ainda somos os dois portugueses, e eu trato de português para português. No segundo é quase como se eu já fosse um indiano e o leitor ainda é português, mas já está na Índia, por isso este leitor já me acompanhou no primeiro livro e no segundo livro já estamos um bocadinho mais próximos. E agora, no terceiro livro, eu trato o leitor principalmente por yar, bhaiya ou bhai, que são as expressões que eles usam entre eles. O yar é uma espécie de pá, ou... mano, sei lá, dude em inglês. O bhaiya e o bhai é irmão. E o bhai é um irmão se calhar um bocadinho mais velho, bhaiya é um irmão mais novo, mas enfim, vai dar um bocadinho ao mesmo. E eu então aqui, no terceiro livro, já opto por falar com o leitor assim, já somos os dois indianos, já estamos os dois, já temos uma relação que já não tem muito algumas distâncias ou algumas esquisitices, não, já somos os dois, já estamos os dois aqui, já chegamos ao terceiro livro, já temos alguma cumplicidade. E daí então fazer essa aproximação. Lá está, porque depois este terceiro livro está ali, não há amizade. Eu vou-vos contar assim 2 ou 3 histórias do livro, mas o livro este dividiu de uma forma diferente dos outros. Eu no primeiro livro, para quem leu, o De Vespa na Índia, o primeiro livro é uma viagem, e são 2 amigos que na verdade nem éramos muito amigos antes de começarmos, nem ficámos muito amigos depois de acabarmos a viagem,
mas que fizemos os dois aquela viagem como amigos, e que fui eu com o Luís Simões, que fizemos então essa viagem de Vespa pela Índia, 5.000 km. Foi uma viagem incrível. O livro tem uma linha, uma narrativa muito linear, e basicamente o primeiro livro é o quê? É uma viagem, 2 amigos a seguir pela Índia fora. No segundo livro, o Marajá faz anos, já sou só eu, sou um viajante, claro que vou encontrando outras pessoas, ou conversando com outras pessoas, mas são 2 viagens que eu fiz. Uma em 2003, uma em 2019, a 2003 ainda muito inocente, muito ingênuo, a 2019 já com muita Índia pelo caminho e já mais cúmplice da Índia, um bocadinho se calhar mais cínico no sentido de já sei filtrar. E este aqui é o Marajá, do Marajá faz anos, lá está, quando nós fomos lá aos anos dele. Eu, não ele. E aqui o Brinde ao Canibal, então chegamos aqui a este terceiro livro, e no terceiro livro o que é que eu resolvi fazer? É um livro que tem várias viagens incluídas, já está mais próximo daquela ideia inicial do que era este projeto, que era fazer um best-of, por isso já estou a fazer o tal best-of, mas eu dividi o livro em 7 partes, e cada parte é dedicada a um amigo em particular, o que não quer dizer que depois não meta outros pelo meio, mas vai lá um protagonista, e eu em cada parte do livro conto como é que cheguei àquela pessoa e o que é que partilhámos, as aventuras que partilhámos. E quando eu falo de amigos, pode ser um amigo com quem eu passei, que é o que eu chamo, porque então na Índia ou em viagens isto acontece muito, não é? Que é muito intenso, que é aquele amigo que é o melhor amigo por 24 horas, não é? E que nunca mais os vi na vida. Por isso, há desde esses amigos de 24 horas com quem passámos, sei lá, vivemos uma aventura incrível e depois que eu nunca mais vi na vida, e há também aqueles amigos que ainda hoje em dia são como família e que ainda hoje partilhamos uma série de coisas e sempre que vou lá encontramos, ou às vezes encontramos em algum sítio no mundo, ou cá em Portugal, para quem tem a possibilidade, obviamente. E por isso nesta viagem então já somos, lá está, o primeiro era 2 pessoas uma viagem, o segundo é 2 viagens e um viajante, e agora são muitas viagens e muitos viajantes. E isto veio agora aqui com uma fonte que não era a fonte original, não faz mal. Vou-vos contar então uma história do Príncipezinho, não é o Príncipezinho do Exupéry, mas é um dos amigos, um dos meus melhores amigos durante 24 horas. Foi uma pessoa com quem eu só tive 24 horas. Foi numa das viagens que eu fiz à Índia, penso que em 2009 ou 10, e depois no livro está mais certo, é que quando vou às notas está tudo certo, mas foi 2009 ou 2010, não, mentira, foi 2011, foi quando foi o tsunami no Japão. E eu estava a fazer uma viagem, tinha chegado à Índia e tinha decidido, porque a certa altura quando uma pessoa começa a ir mais vezes aos mesmos destinos, aos mesmos países, depois também começa a aprofundar mais e a afunilar um bocadinho. Aliás, a repetição, quando digo repetição de destino, portanto o regresso e os amigos, e a disponibilidade, são os 3 fatores principais para construir uma experiência que vai para além só do mais óbvio, ou só da visita turística, que é muito válida, mas que esgota-se aí, com todas as suas coisas maravilhosas que tem, mas esgota-se aí. E eu aprendi muito e por isso é que eu gosto muito de voltar aos sítios, e felizmente também tenho essa possibilidade, com o facto de ser o meu trabalho, a minha vida, mas o facto de voltar aos mesmos lugares, conseguir desconstruir uma série de filtros e até largar uma série de filtros, já chegar a um sítio em que uma pessoa já está uns passos mais à frente e que realmente já sabe, ok, agora já fiz isto, já vi o Taj Mahal, não é? E já posso ir além disso. E então o facto de estar disponível para essas amizades, para estar à vontade, às vezes para não fazer nada de especial, e que transforma-se se calhar no melhor, não é? Que é uma história tão livre. E eu nessa viagem, foi a viagem que curiosamente nasceu este projeto Tudo é Possível, não enquanto livro, mas na altura era um site chamado Tudo é Possível, onde eu punha só algumas histórias de pessoas que eu ia conhecendo. E eu comecei a ir para o norte, estava em Delhi e comecei a ir para o norte, queria conhecer uma série de sítios que não faziam parte assim muito dos roteiros,
e fui para um sítio, uma cidade chamada Chandigarh, que é uma cidade que é, como outros sítios na Índia, que é completamente à parte de tudo e mais alguma coisa. É uma cidade que foi construída, foi projetada nos anos 50, 60 pelo Le Corbusier, um arquiteto suíço. É uma cidade modernista, toda brutalista, com umas arquiteturas que não têm nada a ver com o resto da Índia. Muito organizada, tudo sempre muito simétrico e com regras muito específicas, aquilo é tudo em setores e depois, enfim, é uma cidade que tem um livro de regras até que ainda hoje em dia é cumprido, em parte, para o tipo de construção e o tipo de vivência que se faz em cada coisa. E a cidade enfim, é mesmo completamente fora. E eu decidi ir lá, pronto, nessa viagem, aliás, eu ainda fui a sítios mais esquisitos nessa viagem. Mas fui a essa viagem, a essa cidade, e de repente estava num museu, exatamente um museu sobre a cidade, em que falava dessa parte toda arquitetónica. Eu gosto da arquitetura modernista, nessa altura tinha uma curiosidade especial pelo tema, e estava lá no museu, e há uns indianos, dois indianos. Os indianos não podem ver pessoas sozinhas, eles ficam lá com pena. Porque o indiano, uma das grandes diferenças do indiano para o europeu, por exemplo, é que o indiano está muito habituado à multidão. Não só está habituado à multidão, está muito dependente da ideia de multidão. A maior parte dos indianos nunca estiveram sozinhos. E isto é uma coisa que para nós nem pensamos nisso, mas é uma coisa que faz toda a diferença. Por isso, para os indianos verem alguém sozinho, ou alguém fazer qualquer coisa, por exemplo, um turista sozinho num museu, acham logo estranho. Então é muito comum as pessoas virem perguntar: está tudo bem, estás com alguém, estás não sei o quê, e então sentem que nos têm de proteger um bocado. Daí também lá está, quando se está sozinho na Índia, virem fazer-se tantos amigos, porque realmente as pessoas vêm logo ter connosco. E então estava no museu, lá, sei lá, a ver as coisas que se vê no museu, e vejo dois rapazes que começam a vir e estavam sempre eles aparecidos, envergonhados. E os indianos são super curiosos, e eles ficam assim muito envergonhados, mas começam sempre assim a andar ali, tipo, para onde eu vou eles vão, estão a ver, tipo, e eu começo a ver, ok, está bem, pronto, já é porque estou aqui sozinho, não sei ver, lá, tudo bem, tal. Passado um bocado já estavam, quando eu quebrei o gelo, aliás, uma maneira de quebrar o gelo na Índia é fazer logo assim, porque eles ficam sempre a olhar, o staring, portanto, aquele olhar dos indianos, que nós achamos muito intrusivo, porque realmente não estamos habituados que as pessoas nos olhem assim daquela maneira. Para eles é completamente normal e eles não consideram isso uma agressão, sendo que para nós, principalmente para uma mulher, é muitas vezes considerado uma agressão, mas não há nada que um tica, faça assim e eles começam logo a rir. E então lá está, ele estava a olhar e provavelmente fez assim e começámos ali logo à conversa, nem muito bem na conversa, mas só sei que acabámos por ir para um café depois, almoçar e tal, e estar ali a conversar. E estes amigos, na verdade, foram amigos de 10 minutos, porque estes amigos fizeram foi a ponto para outro amigo. E o outro amigo estava eu muito bem lá no café com eles, e chega um gajo completamente elétrico, miúdo, de 20 e tal anos, mas completamente elétrico, e que vem e começa logo, não sei o quê, e a falar disto, e depois a falar do tio dele, que era não sei o quê, não era um rei, mas era um conde, assim, uma coisa qualquer. E, bem, começa ali com umas conversas e que trazia uma coisa para aí com uma ovelha. Lá está, no livro depois há coisas que não me lembro agora dos pormenores todos, mas no livro, com pesquisa, não é? Vou às minhas notas todas e tudo, está tudo mais em pormenor. E ele aparece ali e começa com uma grande conversa. E depois já quer saber de onde é que eu ia. E depois perguntava assim para eles: onde é que vocês arranjaram isto? E eu tipo, olha, estou aqui. Eu lá fui no museu. Ele começa a fazer conversa, então a certa altura o que é que eu percebi? Depois já comecei a perceber que aquilo era realeza de certeza, porque ele só falava, era assim de festas e palácios e não sei o quê. E eu começo a falar com ele, eu perguntei: tu és sangue azul, não, pela conversa. Eu sou o sobrinho do neto do Marajá, não sei o quê, né? Por isso, para mim ele ficou logo o príncipezinho. E porque ainda por cima tinha uma ovelha. E eu lembrei-me do príncipezinho, da história da ovelha do príncipezinho, e por isso para mim ficou logo o príncipezinho. Quer dizer, se calhar não ficou logo naquele momento, mas quando eu depois comecei a tomar as minhas notas, porque eu, quando estou a viajar, estou sempre a tomar notas, e tomei notas e escrevi logo: este é o príncipe. Eu até escrevi que era o príncipezinho hiperativo. Foi depois o
o artigo que eu escrevi sobre ele na altura era o Príncipezinho Hiperativo. E o Príncipezinho era completamente alucinado. Ali naquele primeiro dia estivemos, se calhar, naquele primeiro encontro estivemos ali para aí meia hora, se tanto, e trocámos contactos e pouco mais. Eu, entretanto, fui para o meu hotel, jantei, sei lá, fui dormir e no dia a seguir acordo às 5 da manhã com um telefonema. Mas quem está aqui o telefone a tocar? Ah, Jorge, desce, eu estou aqui mais à tua espera. Eu, mas quem está a falar? Ah, é o Carano. Supostamente, ele pediu-me mais tarde, quando ele disse que queria escrever sobre ele, pediu-me para não escrever aqui o nome dele e não sei quem é. Por isso é que foi sempre como Príncipezinho. Mas ele... desce, estou aqui embaixo, não sei o quê, mas são 5 da manhã, tipo é noite. Vou-te mostrar um sítio e vou-te mostrar o nascer do sol. E então, foi engraçado porque passámos 24 horas juntos, fora aquele primeiro encontro no café, que foi desde esse nascer do sol, praticamente até o nascer do sol a seguir, em que ele levou-me a este lago, que é uma coisa raríssima na Índia, que é um lugar pacífico, um lugar em que não há barulho. Aliás, o Le Corbusier, no seu caderno de regras da cidade, definiu que o Lago Sukna nunca poderia ter barcos a motor, ou nem nada a motor, por isso a única coisa que há aqui neste lago são umas, tipo aquelas... gaivotas, exato, tem-se um cisnezinho e tal, não é? E há uns que fazem remo para uma universidade qualquer e que treinam ali, e não há mais nada, e depois à volta não se pode construir, por isso é um lugar pacífico na Índia, sem qualquer barulho, e esta hora de manhãzinha éramos nós e eram assim umas pessoas que estavam a fazer yoga e era espetacular. E isto é uma das poucas fotografias que eu tenho dele. Ele era todo coisa, na altura não havia ainda tantas redes sociais, mas ele era todo coisa do secretismo e por causa da família dele ser realeza e não sei o quê. Depois ele era também, estudava em Londres e era muito das festas e tal, então ele era muito comedido com a imagem pública. Por isso, é uma das poucas fotografias que eu tenho dele e ao mesmo tempo mostra este nascer de sol maravilhoso. E só sei que com ele passei 24 horas completamente alucinantes. Primeiro aqui no lago, depois fomos tomar um pequeno almoço e tal. Sei lá, levou-me... Aquilo em Chandigarh tem o maior jardim de rosas da Ásia, que eu nem sabia que as rosas têm nomes, que se pode dar nomes às rosas. Então a certa altura já andava a fotografar rosas que era a Marilyn Monroe e Barbara Regan e não sei quantas, só nomes assim de pessoas. Levou-me a um sítio que é o Nek Chand Rock Garden, que é uma coisa que quase ninguém conhece, mas é o segundo monumento, digamos, mais visitado da Índia, mas que os turistas, os estrangeiros não conhecem. Porquê? Porque é muito visitado pelos indianos, que é um lugar construído por um senhor, nos anos 60, quando começaram a construir a cidade, no projeto de Corbusier, deitaram abaixo uma série de aldeias, nivelaram aquilo tudo para construir a cidade de raiz. Isto porque depois da Índia separar do Paquistão, o Punjab deixou de ter capital, o estado do Punjab, porque a capital do Punjab era Lahore, e Lahore passou para o Paquistão. Ao mesmo tempo nasceu um estado novo que era o Haryana, que é entre Delhi e o Punjab, Haryana, que também não tinha capital. Então o Nehru decidiu fazer uma capital de raiz, mas que é entre os dois estados e a capital dos dois estados, porque é uma capital administrativa e é uma cidade administrativa. Por isso, quando construíram a cidade, deitaram abaixo uma série de aldeias e criaram umas lixeiras de restos de casas e coisas, portanto, não lixeira do dia-a-dia, enormes, e houve um funcionário da Câmara Municipal que todos os dias, quando acabava o seu trabalho na Câmara Municipal, ia para casa e quando ia para casa passava por uma floresta. Isto é verdadeiro, passava por uma floresta e passava também na zona das tais lixeiras industriais. Então começou a recolher, às escondidas, coisas dessa lixeira e a montar coisas no meio da floresta. E quando foi apanhado, já nos anos 70, já lá estava, ou nos anos 80, qualquer coisa, o senhor já estava há 15 ou 20 anos a brincar às construções na floresta. Ou seja, descobriram uma coisa que eu considero o parque... Sabem o que é o Parque Güell de Barcelona, do Gaudí? Pronto, para mim aquilo é o Parque Güell da Índia, que é, basicamente, é um labirinto no meio da floresta, em que se vai andando e de repente uma pessoa está a andar e vê assim, uma coisa com 50 estátuas de mulheres
todas construídas com pulseiras quebradas, pulseiras indianas. Depois continua a andar e são macacos feitos de cimento, mas com bocadinhos de vidro ou de porcelana. Depois anda mais um bocadinho e vê uma parede enorme, vai assim por uma espécie de um túnel, com uma parede enorme em que é só fichas, tipo tomadas. E depois uma cascata, não sei o quê. Depois, na altura, quando descobriram, quiseram destruir isso, mas a população juntou-se toda para proteger aquilo. Lá conseguiram proteger. Não só protegeram aquilo, como a certa altura foi considerado património municipal e a Câmara começou a dar dinheiro ao senhor, que é o Nek Chand, para continuar a sua obra. Por isso, e ele ainda lá continua hoje em dia, quer dizer, eu não sei como é que é com pandemias e isso, mas ele lá continua e aquilo é uma área enorme. É uma espécie de não é um parque de diversões, mas aquilo parece o Alice no País das Maravilhas misturado com Gaudi, não sei. Ele levou-me a isto e realmente era assim um sítio inacreditável que não cabia na descrição não consegui explicar aquilo. Por isso foi assim um dia completamente fora do baralho, digamos, e acaba com um convite para uma festa em que, eu vou deixar depois os pormenores também para o livro, mas só vos vou dizer uma coisa, eu acabei essa noite numa festa em casa de um médico mafioso, mas mafioso de... estão a ver o Marlon Brando no coisa, sentado na poltrona, pronto, um bocado assim, um bocado não, completamente assim. A festa dele, estávamos lá em casa, bem, para já eu entrei pela casa, entrei pela garagem, e ele na garagem tinha 6 carros, todos clássicos, aqueles lindos. Depois ele teve a contar a história, aquele carro tinha sido o homem que tinha escrito o hino da Índia, ou tinha sido não sei o que, bem, uma coisa inacreditável. E depois chegámos à festa, e a festa eram umas 20 pessoas, e tinha o senhor, o mafioso, mais um harém que ele tinha, de 6 rapazes, cada um com o nome inscrito aqui, e o sítio de onde ele vinha da Índia não estava escrito, mas depois eles diziam quando tinham, então eram 6 rapazes de vários sítios da Índia, que estavam lá, tipo, assim, já a fazer conversa com as pessoas, ou a servir a comida, não sei quem é, e as pessoas sentavam-se à volta dele, ele tinha assim uma poltrona grande, e as pessoas sentavam-se assim nos sofás, assim meio à volta. Depois andávamos pela casa na festa, mas sentavam-se ali e depois ele convocava as pessoas, assim, dizia, tu anda cá, e a pessoa vinha, depois as pessoas sentavam-se assim, tipo, aos pés dele, e ele conversava um bocadinho com a pessoa, e eu estava ali, eu só pensava assim, o que é que eu estou aqui a fazer? E eu só virava-me para ele, ao príncipezinho, olha lá. Não, aliás, ao princípio até estava com vergonha, porque ele é que me tinha levado ali, não é? Mas eu percebi que ele não estava a se sentir muito à vontade também. A certa altura eu também fui convocado ao senhor, mas eu recusei-me a sentar-me, fiquei assim de pé e ele começou assim a falar, não sei o quê, sim. E depois acabámos essa noite a fugir, pronto, os pormenores todos depois estão no livro, mas acabámos os dois com a certa altura, devia ir à casa de banho, o príncipezinho, fui lá correr e disse, olha lá, eu não quero ficar aqui, eu quero me ir embora, isto está a ficar muito estranho, quero-me ir embora, amanhã também vou para não sei onde, não sei o quê, e ele, ainda bem porque eu também quero ir embora, então vamos embora, e fomos a correr de casa, eu descalço, porque é preciso descalçar para entrar na casa, descalçar, eu saí de casa, eu a calçar-me, olho para ele, já está ele ao pé do elevador a dizer, o que estás a fazer? Estou-me a calçar, calças-te lá fora! Enfim, pronto, sendo que eu sou estrangeiro, nunca mais vou ver o senhor, mas eu pensava, coitado, ele mora cá aqui, mas pronto, mas ele estava fora e tal. Enfim, é assim, e são aquelas histórias que se vive em viagem quando se está disponível para isso, e neste caso também quando se está sozinho. Eu tenho perfeita noção que se eu tivesse a 2 ou 3 ou 4 ou mais, muito dificilmente isto acontecia, o que não quer dizer que quando se esteja em grupo também não aconteçam as histórias engraçadas, e eu nas viagens que fiz de grupos, seja com grupos, seja com os amigos, 2 ou 3 ou isso, também tenho muitas histórias de coisas que acontecem, mas a disponibilidade, quando uma pessoa está de braço aberto e diz que sim às coisas, porque é preciso dizer que sim, e muitas vezes não sabemos onde é que nos vamos meter, mas eu acredito que muito dificilmente nos vai aparecer alguém que nos coma um bocadinho do braço. A não ser, passamos para a próxima história, que é a história que dá título a este livro. E deixa-me cá ver se não estou a saltar. O Abi também, já vamos aí ao Abi. Mas, ok, espera aí, então já vamos lá. Mas já agora pelo correr da narrativa de Comer um Braço. Então, outro dos protagonistas deste livro, eu não vos vou falar dos protagonistas todos, senão não saímos aqui, mas vou falar para aí de 3. O outro dos protagonistas
deste livro é o Canibal, que dá título até este filhote. É o Canibal. E o Canibal é uma personagem também incrível. Essa foi em 2007. Eu desde a viagem que fiz em 2004 na Índia, em que passei 6 meses lá, e que passei muito ligado a Bollywood, porque fui lá num projeto, não era nada projeto, era com uns amigos que tinha feito lá e que me desafiaram para ir fazer lá uma coisa com Bollywood, em que eu cheguei lá ao fim de uma semana percebi que não ia funcionar nada, que não ia acontecer nada. E então, mas tinha 6 meses na Índia e pronto, fiquei lá e comecei a escrever um livro enquanto estava lá, mas um romance. Portanto, ficção, baseado um bocado naquilo que eu estava a viver, mas ficcionado e com um alarido diferente. Quando, nesses 6 meses, não acabei de escrever esse livro, e curiosamente, muitos dos regressos que eu fiz à Índia, portanto, muitas das viagens que eu fiz de regresso à Índia, foram com essa desculpa. Eu tinha sempre a desculpa do... Quer dizer, na minha cabeça havia outras coisas, de certeza, mas eu tinha muito esse argumento que era não, agora vou para a Índia que é para acabar de escrever o meu livro. E então ia sempre com essa coisa, por isso. Em 2005, depois voltei em 2007, 2009, 2010, e em 2007, quando lá voltei, então, vou voltar para escrever, para acabar o livro da Índia, de Bombaim. E então o que é que eu fiz? Comecei a passear um bocado, inclusive até há bocado estávamos a falar de Ajata Ellora, andei por lá, também tinha feito uns amigos lá e tudo, e de repente comecei a perceber que quanto mais passeava pela Índia, mais histórias novas tinha, que foi o que aconteceu no de Vespa da Índia, que foi, eu fui para lá também para escrever o meu best-of, mas depois, a certa altura, disse ao Luís, esquece, eu não vou escrever nada o best-of, porque esta viagem já é um livro. E realmente, eu em 2007, também a certa altura percebi, eu não posso continuar a estar aqui e ir de sítio em sítio, porque eu não me consigo concentrar a escrever um livro, porque estou sempre a escrever o que aconteceu neste dia. Então, marquei um sítio em Goa, durante um mês, já fora da época, por isso já no princípio da monção, ou pré-monção. Descobri um sítio em Goa, que já tinha passado lá há uns anos, e que era um restaurantezinho que ficava assim numa praia, uma coisa mais deserta, não tinha muita gente, tinha indianos que iam lá ao fim da tarde passear na praia, mas era um restaurantezinho que tinha assim 4 quartos ao lado, e básicos, não tinha nada. E quando eu cheguei lá, portanto, reservei aquilo durante um mês, que era para me retirar um mês a escrever e tal. E quando cheguei lá, os senhores do quarto, eu cheguei lá assim à meia da tarde, pá, e cheguei lá e eles foram mostrar no meu quarto, e quando estamos a passamos assim no primeiro quarto, e ele diz, olha, não façam muito barulho, porque temos aqui outro hóspede, ele está a dormir, e ele é um bocado excêntrico, não gosta de ser incomodado. Está bem. Então pensei assim, bem, excêntrico, se ele é excêntrico ainda bem, porque um chato é que era mau, se fosse muito chato, é que era mau. Um excêntrico sempre tem aqui um colorido diferente para ver, vamos lá ver. E curiosamente nessa noite eu até fui jantar fora e nem sequer falei com ele. Ainda vi-o ao fim da tarde quando ele chegou ou quando ele saiu do quarto, nem me lembro, mas eu estava assim, a ler na varanda, porque aquilo tinha assim um alpendrezinho à frente dos 4 quartos. Ele estava no primeiro, eu estava no segundo e no terceiro. E não estava mais ninguém, éramos só nós. E por isso eu estava ali, de frente para o mar, a ler um livro, qualquer coisa ao fim da tarde, e entra alguém aos gritos. Parecia um pirata. Eu aqui no livro até usei, fui à procura de expressões de piratas, aquelas do rum e do não sei quantos. Basicamente foi isso que eu vi, sem o conhecer ainda foi isso que eu vi. Eu vi um pirata, que era alguém, só lhe faltava mesmo o papagaio aqui em cima e a mão em forma de gancho, mas ele não tinha uma perna, tinha uma prótese que era assim um pau. Era um senhor de 60 e muitos anos, mas bem vividos, americano, mas americano que depois eu vim saber, não naquele momento, mas que vinha saber, já vivia lá há quase 30 anos, cheio de tatuagens, uns colares, uma coisa, e assim, a cochear, não é? Porque vinha com a coisa e... Isto é um pirata? Nunca tinha visto um pirata. Aquela imagem que nós temos, não é, de imortalizada dos piratas, do Long John Silver, que é o primeiro pirata da cultura popular, era ele. E eu vi aquilo, fartei-me de rir, mas nem sequer falei muito com ele, não falei muito com ele.
fui jantar fora e tal, e nessa noite nem sequer depois quando voltei ele já se tinha deitado. Mas na segunda noite, ou no segundo fim de tarde, lá estava ele e lá estava eu, os dois sentados à varanda, não havia mais ninguém, fomos-nos apresentando, começámos a falar e começámos ali na conversa e de repente, enfim, ficámos ali a primeira noite toda a conversa. Ele era completamente excêntrico, é verdade, uma pessoa completamente fora de... ficou muito curioso a ser de Portugal. Eu dizia que era Portugal, ele dizia, Portugal, Massachusetts, many fishermen, hard-working people. Então, tinha sempre aquilo. Curiosamente, ao longo daquele mês que eu passei ali, de vez em quando, ele lá se lembrava, you're from Portugal, right? Yeah. Oh, Massachusetts. Tinha sempre a ver a galega. Ele já, enfim, tinha tido uma vida muito intensa, já tinha queimado ali alguns fusíveis. E eu acho que ele nunca teve tudo bem apertado, mas, aliás, há muitas histórias contadas sobre ele na internet, até porque ele é uma pessoa que tocou em maneiras diferentes, mas tocou em muitas pessoas, e muitas pessoas não gostavam muito dele, e por isso há muitas pessoas que escreveram coisas sobre ele. Há inclusive revistas, portanto, imprensa que escreveu sobre ele. Há uma reportagem engraçada que é o Último Canibal Americano, para quem algum dia se quiser procurar na net, está lá, mas senão também o meu livro aqui faz um bom retrato dele, que eu passei um mês com ele. E então o que é que aconteceu? Estávamos muito bem ali, conversa, entretanto de noite, eu já tinha jantado, estávamos ali coisa, e ele a certa altura vira-se para mim e disse, olha, eu já vi que tu és uma pessoa, mente aberta, curioso, não sei o quê, sim, obrigado e tal. Vou-te contar uma coisa, eu sou canibal. Eu fiquei ali, tipo, o que é isto? O que é que uma pessoa faz, não é? Quer dizer, não pensei nada, agora olhando para trás eu acho que inconscientemente pensei, ok, se ele me contou isto é porque não me vai fazer nada, não sei. Porque se quisesse fazer alguma coisa não contava, não é? Apanhava-me de surpresa. mas não sei, ele contou-me aquilo, eu também, como tinha, ele próprio disse, elogiou o espírito aberto, eu pensei, ok, é isso que eu vou fazer, vou honrar esse espírito aberto, por isso respirei fundo e então mas explica lá isso. E ele começou a explicar, explicou que fazia parte, que estava há quase 30 anos na Índia, que durante muitos anos esteve a tentar, explicou-me há um secto dentro do hinduísmo que é muito radical, que são os Agoris. Para quem já esteve na Índia, eles estão em Varanasi, normalmente. Há nos sítios, mas Varanasi é o sítio principal deles. E é um secto, então, muito radical, inclusive os próprios indianos, os próprios indianos hindus, muitos são um bocado contra ou não entendem aquilo, porque é mesmo muito fora. Mas, basicamente, eles acreditam em 3 coisas. Acreditam que os deuses são perfeitos, tudo é criado pelos deuses no mundo, então se tudo é criado pelos deuses, tudo é perfeito. E por isso, o modus operandi deles é um bocadinho aquela versão dos miúdos do não és homem, não és nada se não fizeres aquilo. Pronto, eles não és agora e não és nada se não comeres o cadáver de uma pessoa, se não, sei lá, fizeres sexo com um animal morto, se não comer os olhos daquele que está ali a boiar, sei lá. Ou seja, basicamente eles não têm tabus e cada vez que a sociedade lhes apresenta algo como um tabu, como algo proibido, eles sentem uma espécie de uma necessidade de ultrapassar essa ideia de tabu. O que não quer dizer que depois vão fazer isso todos os dias, mas todos os dias acabam por fazer alguma coisa, não é? Inclusive a parte do canibalismo, porque, enfim, o canibalismo é provavelmente dos maiores tabus, ou dos tabus que são mais transversais a todas as sociedades, ou quase todas as sociedades, e por isso o canibalismo acaba por ser das coisas mais recorrentes, tanto no processo, digamos, de aceitação do Agori, porque para ser Agori é preciso ser aceito pela comunidade Agori. O Gary, que é o nome dele americano, porque depois tinham já um nome indiano, mas o Gary, para terem uma ideia, é o único estrangeiro a ser alguma vez aceito na comunidade Agori. E teve anos e anos e anos até ser aceito lá.
E pronto, enfim, depois como é uma cidade, a Varanasi está muito ligada à morte, porque as pessoas, os hindus, vão lá para morrer em Varanasi, porque querem que os seus corpos sejam cremados junto ao rio Ganges e que depois as cinzas sejam lançadas ao Ganges, porque assim conseguem, teoricamente, quebrar o ciclo de reencarnação. Então o que é que acontece? Existe uma casta, que são os Dom, que são o mais baixo, do mais baixo, do mais baixo, do mais baixo dos intocáveis, estão a ver? Aqueles mesmo que ninguém quer nada com eles, que são quem trata dos mortos, quem trata ali das cremações. E o que é que acontece? Os Dom não têm possibilidade de ganhar karma, porque eles só fazem a função deles, o fazer a nossa própria função não dá um grande karma, mas a única maneira de melhorar na próxima vida é ter um karma positivo. E eles não têm muitas hipóteses de melhorar o karma deles, porque ninguém quer nada com eles. Então eles não conseguem fazer boas ações pelas pessoas, exceto os Agori. Porque como os Agori praticam o canibalismo, mas não, à partida, não matam ninguém, não fazem rituais, existem histórias de uns sacrifícios, existem, há quem fale, mas não há. E o Gary dizia-me que já tinha uma vez sido convidado para uma coisa, mas que nunca tinha participado e que não era uma coisa comum. Mas a regra, ou pelo menos o que é que acontece, os Dom que estão lá já sabem qual é que são mais ou menos os corpos ou as almas que são boas para ser comidas, depois para dar a energia e o poder, não sei o quê. E então reservam uns bocadinhos de carne dos mortos para a coisa. Sei, desculpa lá, está a dizer. Pronto, quem quiser ler mais, há um capítulo sobre isso. Quem quiser pode passar à frente, mas leia o resto. Mas pode passar à frente. Enfim, posso-vos dizer também uma coisa, é assim, eu passei um mês com o Gary e nós falámos sobre o canibalismo, aí 2, 3, 4 vezes, poucas vezes, porque eu também não queria tornar isso assim o centro. Eu depois apercebi-me da personagem que ele era. Ele é, sem dúvida, a personagem mais fascinante, no sentido mesmo de fascínio, não tem de ser só positivo, mas também negativo, mas a personagem mais fascinante que eu já conheci em todas as minhas viagens. Eu sabia, mesmo desde o primeiro livro, eu sabia que ele ia aparecer e que ia ser protagonista em algum momento de um destes livros. E para terem uma ideia, o quão complexo esta personagem era, o Gary, o nome dele é Gary, que ele já faleceu, era Gary Stevenson. E o Gary era descendente de um senhor chamado Robert Louis Stevenson, que muitos de vocês devem saber quem é, que além de ter escrito Dr. Jekyll and Mr. Hyde, escreveu A Ilha do Tesouro, ou seja, foi ele que criou a personagem de Long John Silver, que é o primeiro pirata da cultura popular. Todos os outros, Jack Sparrow, Capitão Gancho e tal, vêm todos do Long John Silver. Por isso acabou por ser irónico que a primeira vez que eu vi um pirata baseado numa imagem que foi criada pelo bisavô dele. E isso depois também para mim acabou por alimentar ali um bocadinho aquele fascínio todo, porque era realmente incrível. E, enfim, ele tinha muitas camadas diferentes, e eu no livro falo um bocadinho sobre essas camadas e sobre, enfim, algumas das coisas que passámos ali, há alguns momentos também muito caricatos. Ele era completamente paranoico, achava que toda a gente o queria matar, não comia no restaurante do hotel, só tinha as refeições feitas por ele, ou então ia comer fora onde ninguém sabia onde é que ele ia, e só confiava em mim. Aliás, uma vez ajudei porque ele teve um acidente de moto e depois andei ali a tratar das feridas, em que ele estava muito... E eu tipo, então, és canibal e tudo, mas ele era um personagem incrível. Ele estava farto de estar na Índia, já lá estava há quase 30 anos, dizia que queria ir para o Camboja viver, queria arranjar uma esposa cambodjana, e ele tinha dinheiro, era uma pessoa que tinha dinheiro, e tinha uma conta bem recheada na Índia, supostamente, e tentou fechar a conta para se ir embora da Índia e cobravam taxas tão altas, que ele decidiu que ia levantar o dinheiro da conta toda aos bocados. Ia demorar anos, mas decidiu fazer isso. Então o que é que ele fazia? E eu era a única pessoa que sabia disto. Porque ele obviamente tinha medo de... Então, ele, todos os dias, ele tinha uma scooter, todos os dias ia com a scooter a um multibanco qualquer, e que não era sempre o mesmo multibanco, ia sempre a um multibanco, levantar o máximo de dinheiro que podia levantar diariamente e trazer o dinheiro. E fazia isto todos os dias. Depois, às quartas-feiras, quem já, não sei se alguém já foi a Goa,
existe um mercado que é o mercado de Anjuna, que é o mercado dos hippies, onde, entre outras coisas, vendem prata e ouro e não sei o quê, e todos os souvenirs, aquela parafernália toda, e então ele todas as quartas-feiras trocava o dinheiro por ouro e escondia o ouro. E mostrou-me o ouro uma vez. E onde é que ele escondia o ouro? E isto, se não é pirata, ele tinha a prótese, que era assim de ferro, e ele punha o ouro aqui com tape, parecia aquelas coisas dos bombistas suicidas, e punha o ouro aqui, e ele dizia, aqui ninguém vê. E usava umas curtas pijamas assim por aqui, por isso ninguém via, e então ele tinha o ouro sempre com ele. Enfim, é um personagem incrível. Eu já vos vou mostrar uma fotografia dele, apesar de que eu não estou nada bem nessa fotografia. Eu só tenho uma fotografia com ele. Aliás, é outra coisa também, relativamente a estas viagens. Eu tiro muitas fotografias, gosto de tirar fotografias com paisagens, com pessoas. Também como tenho as minhas redes sociais, aquelas coisas todas, também gosto de alimentar isso. No entanto, curiosamente, muitas das histórias que eu conto são aquelas que eu tenho menos fotografias. E porquê? Porque eu tenho noção, principalmente quando estou sozinho, eu tenho noção que em muitos casos, o momento em que eu tirar uma máquina fotográfica, o momento em que eu for sacar a fotografia, acabou-se ali um bocado a magia. Às vezes pode acabar completamente a magia. Outras vezes, se calhar, vai já comprometer a cumplicidade que se criou ali, porque eu transformo-me no turista. Em muitas histórias eu já consegui transcender a imagem do que para as outras pessoas é o turista, e nem vamos entrar agora no que é o turista ou o viajante, não sei o quê. Para aquelas pessoas eu sou o turista, sou o estrangeiro. E se eu conseguir, de certa maneira, transcender um bocadinho isso, o sacar da máquina vai ser um retrocesso. Então eu muitas vezes opto exatamente por não tirar. E depois, eventualmente, tiro, ou quando a coisa já passou para uma dinâmica que já é indiferente, ou porque faz parte do momento, ou porque já sei que, já estou naquele momento, já posso comprometer um bocadinho eventualmente e tiro. Por isso, muitos destes personagens têm tipo 1 ou 2 fotografias. Principalmente estes com quem só tive assim uma vez. O Príncipezinho tive com ele 24 horas, continuámos em contacto durante muitos anos. Muitos anos não. A viagem foi em 2011 e em 2015, quando eu estava a fazer a viagem de Vespa com o Luís, recebi a notícia que ele tinha morrido, com 20 e poucos anos, coitado. Curiosamente, o canibal Gary também faleceu, mas já faleceu com uns 70 anos e ele tratava-se muito mal. Mas, por exemplo, tenho outros, que é um que eu vou falar agora, o Abby, que é o meu irmão indiano, que é alguém que eu conheço há quase 20 anos e que tratamos-nos por irmãos, somos todos a mesma família, eles tratam os meus pais por pais, eu trato os pais deles por pais, enfim, aquilo é tudo, os filhos tratam-me por uncle. Esse aí foi um dos mais difíceis ao princípio de escrever. Porquê? Porque eu tenho 1000 histórias com ele, mas são 1000 historiazinhas. Então, para construir algo que tivesse assim, um conteúdo um bocadinho mais forte, parecia que era difícil. Estes com quem vivi 24 horas, foi fácil de me escrever, pronto, tinha ali o conteúdo todo assim à mão. Os outros com quem já fizemos não sei quantos países juntos e temos, tanto tempo passado juntos, eu via assim muitas coisas soltas, mas dar um sentido àquilo era mais difícil. Já por outro lado, em termos de fotografias não me faltavam, não era? Mas vamos lá a esse. Então, este era o Príncipezinho e chegamos então aqui ao Abby, que é outro dos protagonistas desta história. O Abby é um cantor de Bollywood. É o Ricky Martin da Índia, ou já foi, no seu auge, que agora já está mais calmo. Já vamos chegar aqui, esperem lá. Então, o Abby eu conheci também por intermédio de outros. Na primeira viagem que eu fiz à Índia, mesmo no fim da viagem, eu estava em Goa e a poucos dias de me ir embora tive um acidente de moto. Eu acho que contei essa história aqui da última vez que estive cá. Por causa desse acidente de moto, conheci uns de Bombaim que me adotaram, levaram-me para Bombaim, foram-nos trocar o voo, eu acabei por ficar em Bombaim algum tempo com eles e ficámos todos amigos e eu, passado 6 meses, voltei então para Bombaim para fazer esses outros 6 meses em que supostamente ia fazer um projeto com eles de tentar vender Portugal aos estúdios de Bollywood, que era para eles virem filmar a Portugal e tal, e depois não deu em nada. Mas deu em outras coisas. E o que aconteceu foi que o Abby, nessa primeira viagem, eu conheci-o no último dia da viagem, porque eles fizeram uma festa de despedida e eu nem sequer fui muita coisa com ele,
achei muito convencido, e lá com as medidas à volta, toda estrela e tal, e achei assim um bocado, depois nem puxou muito. Mas quando voltei na segunda vez, ele e outros dois foram buscar ao aeroporto, e o Abby estava lá, foram buscar ao aeroporto, levaram-me lá para a casa de não sei quem, para a casa onde eu ia ficar, e logo tipo, amanhã tenho um concerto em Pune, não sei o quê, queres vir ao concerto? Bora. Tipo. Então fomos para o concerto, e éramos três, era eu, o Abby e um que era o Rajiv, que era o tal que eu tinha conhecido, um dos que eu tinha conhecido em Goa no acidente, de moto, e em sendo que o Rajiv foi a viagem toda a dormir lá atrás, e eu vinha cá à frente no carro com ele, eu tinha assim um marotinho pequenino, e fui no carro com ele e fomos o tempo todo à conversa. E é engraçado, bem, para já ficámos logo muito amigos nessa primeira viagem. Ele também tinha uma cultura mais aproximada da minha, de certa maneira, porque ele é católico, é goês, é de Bombaim, mas a família é toda de Goa, tem a casa de família em Goa, todas aquelas coisas. O nome dele, para verem, é Abby Felizardo, o pai chama-se Victor Felizardo, só que depois já cortou o nome para ele, mas é Felizardo de português. A mulher dele, que é a Luísa, o nome dela de solteira é Melo, por isso é Luísa de Melo. A irmã, que é a Zilma Felizardo, quando se casou-se com o Aaron, que é o Aaron Almeida, por isso não vejo, isto é mesmo tudo muito português. E então tínhamos ali logo assim, muita coisa em comum. Tipo, eu quando disse que era de Portugal, ele disse, Portugal, fecha a porta! Assim português, eu, fecha a porta? Fecha a porta era como o meu avô dizia-nos sempre, cada vez que nós íamos lá à rua, eu e a minha irmã estávamos a correr de um lado para o outro e o meu avô estava sempre, fecha a porta! E então, nós ficámos muito amigos logo nessa primeira viagem, ainda por cima porque, não só pela vivência do concerto, mas porque depois do concerto a empatia foi tal que ele disse, olha, eu tenho uma quinta a 100 km de Bombaim, vamos só pôr as coisas a Bombaim e depois vamos para a quinta. Então fomos a Bombaim e depois fomos os três para a quinta, esse Rajiv também, só que o Rajiv é tipo um rato da cidade, que, vamos para a quinta, é o máximo, é muito giro, eu gosto da quinta, gosto dos passarinhos, gosto de não sei o que, e chega lá e tem nojo de tudo e medo de tudo e está assim tudo coisa. E, só que o Abby é uma estrela de Bollywood, mas o que ele gosta é de ir à pesca e estar lá na quinta, na sua agricultura e não sei o que não é nada típico na Índia. Alguém que com um background já estudou na faculdade, tem dinheiro, viaja e tal, e que depois gosta dessas coisas terra a terra e tem os amigos da terra, os amigos da aldeia, que na Índia não é nada assim, porque quem é de alta em Bombaim ou em Delhi não quer nada com os outros. E então nós acabámos por ter essa empatia também, porque eu não ligo nada nem a estados sociais, nem a idades, nem a religiões, não quer saber. E na Índia, lá está, tenho o amigo Abby de Bombaim ou o Marajá, mas tenho também tipo das aldeias e das coisas do que vende as pedras no mercado e que vende, não quer saber. E nós então tivemos ali uma empatia muito gira e ficámos amigos para a vida, ainda hoje em dia falamos, estamos sempre a falar. E ele já esteve cá, eles todos estiveram cá, ele, a irmã, o cunhado e a mulher, não sei o quê, estiveram todos cá, já viajámos por vários países. E uma das histórias que eu posso partilhar aqui com vocês, engraçada, foi do casamento dele, porque ele é cantor. A mãe dele, que é Sucrine, a Sucrine, que vem de Sucurine, tipo socorro, tipo marido de socorro. A Sucrine é assim, ele é muito alto e ela é baixinha, mas é a versão dele, ela é completamente maluca, assim, muito divertida, e ela é a minha mãe, eu trato por mami quando estou lá, é a minha mãe indiana. E ela, quando ele se casou com a Luísa, ela alugou um apartamento em Bombaim, que era para os amigos ficarem todos lá, porque depois é aqueles casamentos, mesmo os casamentos católicos, são vários dias, cada dia tem os seus eventos e tal, e ela alugou um apartamento ao pé de casa dela, que era para os amigos dele. Então ficámos todos lá, e há um dia que ela vem ter comigo e disse, olha Jorge, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma surpresa ao Abby, não lhe podes contar, mas tu vais cantar na missa. Porque aqui eles são católicos, né? Mas tu vais cantar uma música na missa. E eu, cantar na missa? Oh, mami, eu não canto. E o Abby sabe que eu não canto. Ela, por isso é que vai ser uma surpresa. E então, foi muito engraçado, porque no meio daquelas atividades todas, porque estávamos sempre com atividades, e tínhamos um apartamento que éramos para aí uns 10, depois a Luísa tinha também um sítio lá ao pé de casa dela, tinha as amigas todas lá, e então aquela depois era umas dinâmicas giras. Mas no meio daquelas festividades todas,
eu todos os dias, durante uma semana, tinha de arranjar ali um período, ao fim da tarde, em que tínhamos de escapulir com uma desculpa qualquer, eu vou ao barbeiro, eu vou a não sei quanto, não é? Para me escapulir e para ir ter com a mami, que entretanto me levava para um apartamento, e então o primeiro dia que chegamos ao apartamento, chegamos lá, e eles na Índia, eles não têm as coisas que nós temos, tipo, lá está, eles são muito diretos. Então é, por exemplo, uma pessoa que tenha os olhos bonitos, verdes, eles apresentam-nos, olha, esta é a Maria, tem olhos verdes, repara, os olhos dela são tão bonitos. Mas se for, sei lá, vesga, tiver um olho torto ou um olho cego, não sei o que, ferido, eles também vão dizer, olha, esta é a Maria, tem os olhos tortos, olha, vê lá os olhos tortos dela. Não querem saber ali o ser o bonito ou não sei o quê, ou ser positivo ou negativo, ou pelo menos a carga que nós pomos, porque não tem nada disso, não é? Mas essa carga eles não põem da mesma maneira. Tanto que, e quem já esteve na Índia já deve ter reparado que, sei lá, alguém muito alto, ou baixo, ou gordo, ou magro, ou muito branquinho, ou muito peludo, não sei o quê, venham logo ter connosco, tipo, posso tirar uma fotografia? Tipo, somos uma coisa de circo, não é? Então, e eles são mesmo assim, são muito diretos. E eu cheguei à casa e a mami apresenta-me, olha, esta é o nome dela, é a Lalita, esta é a Lalita não tem uma perna. A Lalita, mostra lá a perna. E eu, oh meu Deus. E ela tipo assim, levantar o sari, a mostrar que tinha uma prótese também, curiosamente, tal como o Gary, a mostrar a prótese, e eu, deixa lá. Uma pessoa que não se diz, não é? E ela, foi um acidente, não sei o quê, não é? Eu estava bem, pronto. E então a Lalita tocava piano e basicamente ia ser o meu. Era a Lalita e eu, e depois havia uma parte que cantava outra que também ia lá de vez em quando, e a Mami também cantava. A Mami, já agora, essa crime, é atriz de teatro, eles em Goa têm mesmo uma coisa chamada teatro, assim em português, teatro, e ela é artista de teatro, é uma espécie de, que nós temos a revista portuguesa, é uma espécie disso, mas mais goês, e ela é artista de teatro, por isso é que a minha filha também é artista e tal. E então lá ia todos os dias com ela ensaiar a música e no dia do casamento. Correu bem? No dia do casamento acontece isto. Não liguem à camisa amarela, foram eles que escolheram. Mas, sim, porque um dos eventos da semana era ir às lojas, comprarmos todos os fatos, ou alugarmos, ou não sei o quê, não é? Aquilo era muita gira a coisa. A Mami é esta. Está aqui também toda arranjada, esta é a rapariga que também cantou uma parte da música e depois aqui estava a Lalita do piano e quando eu me levanto para ir... e havia, o casamento era só indianos e havia 2 estrangeiros, que era eu e um que era o Alex, que era um americano que vivia lá, aliás era casado com uma indiana e vivia com uma atriz indiana e vivia lá e éramos os 2 amigos assim estrangeiros do Abi e o Alex fez uma leitura qualquer na missa, eu também fiz uma leitura, uma entrada qualquer, mas pronto, foi combinado com a Abi, eu fazia a entrada da missa e depois tipo recolhi-me ao meu lugar e tal, de repente a meio da missa levanto-me, só começo a ver ele. E eu tipo, não perguntes. E então lá fui cantar com a Mami Set Me Like a Seal in Your Heart, era assim que se chamava a música. Aqui é o gangue, eu chamo sempre o gangue de Bombaim, é uma boa parte do gangue. Este aqui é o Kyle, que é o filho dele, que agora já é um matelão com 16 ou 17 anos. Esta é a Luísa, que é a mulher dele. Esta é a Zilma, que é a irmã. E o Aaron, que é o cunhado. Depois é o Bertie, é o Maduro, o Steven, que é tio dele também. O António, é um amigo meu. Enfim, com este já fizemos milhares de coisas. Aqui foi um Natal que passámos em 2009. Passámos um Natal em Goa, em que inclusive na véspera de Natal vem um senhor ter connosco e nós estamos em Goa, mas mesmo lá para cima, num sítio ao pé do Forte de Tiracol, mesmo de fora de uma aldeiazinha perdida no meio do nada, e aparece um senhor a dizer assim, é verdade, estão aqui 2 portugueses? E nós, sim, e ele, somos nós. Eu, então, é que está um senhor lá embaixo na aldeia que quer falar com vocês. Isto é inglês, não é? Nós, também, bora lá. Pronto, depois é Goa, não é? Porque nós sabemos que em Goa depois eles têm sempre a coisa com os portugueses. E nós chegamos lá, vamos assim, tudo às escuras, não havia assim muita iluminação. Chegamos assim lá abaixo e chegamos ao pé de uma casa e dizemos, é esta casa. Esperem aqui. E nós ficamos assim à espera, tinha assim um muro assim para aí desta altura, depois assim um pátio e uma casinha pequenininha, mesmo casinha da aldeia. E nós ficamos assim à espera e o António dizia assim, mas o que é que é?
Eu disse, vais ver, de certeza que isto é... Ele deve vir aí todo coisa de nós sermos portugueses. Bem, a sério, olha, até chorámos. O senhor chega, era um senhor pai de 80 anos, assim, de fato e gravata, impecável. Vem assim ao pé de nós, fica assim à nossa frente e diz em português, são portugueses? Nós somos sim. Heróis do mar. E incrível, eu não sabia que o hino tem 2 partes, não sei se sabem, a seguir aos canhões ainda há uma segunda parte. O senhor cantou as 2 partes. Mas foi incrível, nós estávamos a ver aquilo e corríamos as lágrimas pelos olhos porque o senhor não sabe o que é, não sei, é espetacular. Enfim, todas as viagens com eles foram sempre muito engraçadas e lá está, por eles também partilharem esta coisa de Goa. Por exemplo, o pai do Abby e da Zilma, o tio Vítor, que é como eu chamo, é mais anti-portugueses, mas depois o lado da mãe já é todo pró-portugueses. E então é engraçado depois também ver as coisas, por isso é que o pai cortou o nome de Felizardo para Fizar, enfim. Tem assim umas dinâmicas giras. O Gary, pronto, foi então o coisa, não podem usar como penteado. Eu cheguei à Índia, cheguei lá a Bombaim, cortei o cabelo antes de ir para a Índia em Lisboa, não sei o que é que deu na cabeça do cabeleireiro. E eu cheguei lá e eles na Índia super diretos sempre. Tipo, eu cheguei, abro a porta de casa, porque depois eu chego lá e chegar em casa, abrir a porta e entrar, eu abro a porta de casa e eles todos: que é isso? Estás tão feio! Mas pronto, este é o Gary, ali é a parte do restaurante, olha lá. Este é o Gary com as suas tatuagens e tal, sempre esta curta pijama que descia aqui até cá para baixo. O ouro estava aqui numa das pernas cá em cima. Ele agora, hoje em dia, nos anos... Eu acho que eu conheci-o numa altura da vida dele que ele estava mais em paz, porque as histórias que eu já ouvi falar sobre ele, mais novo, e também algumas depois, é de alguém que estava muito perturbado. E eu acho que encontrei-o ali num momento em que ele estava... E foi bom isso. Ele também encontrou, se calhar, em mim, alguém que estava ali com ele e que não fazia julgamentos e que só ouvia. Eu estava ali e tive um mês com ele em que só ouvia. Posso dizer que ele falou, a certa altura, falou-me de um americano, de um jornalista americano, que eu tinha contactado, aliás, que eu tinha tirado da prisão, porque ele foi preso a certa altura na Índia por matar uma pessoa. Que foi por legítima defesa, não sei o quê, mas foi preso. Não teve nada a ver com o canibalismo, foi uma luta, foi uma luta com espadas. Enfim, e foi preso, e este americano tirou da prisão. Teoricamente, era um jornalista americano que tinha escrito uma biografia do Michael Jackson, só para vocês verem a complexidade deste personagem. A biografia do Michael Jackson, que depois mais tarde eu descobri que não foi bem isso que aconteceu, mas pronto, este senhor tirou da prisão, em troca, fizeram um acordo, em troca de escrever a biografia dele. Pronto, e depois ele disse-me que, mas depois nós chateámos, não sei o quê, e ele não sei quantos, estava sempre assim a refilar. Eu quando escrevi este livro, já tinham passado uns anos, uma das coisas que eu queria perceber era, porque eu depois deixei de ter contacto com o Gary. Eu cheguei a ver o Gary uma vez mais tarde, um ano mais tarde, e depois ainda trocámos mensagens 2 vezes, mas depois ele deixou de responder e nunca mais falámos. Eu fiquei sempre na dúvida, será que ele está vivo? Se não, porque ele era uma pessoa muito... E fui procurar à net, encontrei alguns relatos assim, nada se explicava muito bem, então pus-me à procura, que eu lembrava-me do nome do jornalista. Pus-me à procura, encontrei o jornalista, contactei o jornalista. E também consegui contactar, enquanto estava a fazer isto, também consegui contactar com a filha dele, porque eu tinha uma filha que vivia nos Estados Unidos, e contactei com a filha. Mas depois com a filha não entrei em grandes coisas, ela foi super disponível, quando eu expliquei o que eu estava a fazer, ela foi muito disponível, mas como eu tive a informação toda do jornalista, do Michael, achei que eu não sabia qual é que era a relação dela com o pai e qual é que era a sensibilidade dela à vida que o pai teve, por isso achei melhor não entrar não abrir feridas, ou reabrir feridas. Por isso eu falei com este jornalista, o Michael, e bem, nem sei, portanto, já está... falei com o Michael e descobri então, bem, para já o Michael é um jornalista, eu tive uma sorte mas ele respondeu-me logo, aliás, eu acho que ele aprendeu mais de mim do que eu dele, porque a certa altura é um jornalista que já, daqueles do Afeganistão, Iraque, não sei o quê, com prémios e tal, mas ele disse-me não é nada, eu não escrevi nenhuma biografia do Michael Jackson, eu fui guarda-costas do Michael Jackson, e eu não percebi se foi
o outro percebeu mal, ou se foi ele que explicou mal na altura, pronto, tipo, mas o facto é que quando eu o contactei, disse que estava a escrever um livro e que o Gary ia ser um dos personagens do livro, e disse, olha, expliquei-lhe, olha, eu vivi durante um mês com ele, em 2007, não sei o que é, e o Gary e o Michael respondem, um mês? Pá, até eu só tive 11 dias com ele e não conheço ninguém que tenha estado mais do que 3 dias com ele, não sei o que é, dá-me o teu número. Dei-lhe o número, ele ligou-me, tivemos uma hora e tal ao telefone, e por isso é que eu digo que ele sacou mais informações de mim do que eu dele, mas eu queria, o que eu queria sacar, o que eu queria saber era, ele está vivo ou já morreu, pronto, e fiquei a saber que então que já tinha falecido em 2015, que já tinha morrido, e curiosamente, porquê? Outra coisa que eu estava a dizer é porquê? Porque ele disse, porque nós chateámos, não sei o quê, e eu estava a dizer ao Michael, a certa altura estava a dizer, pois, porque ele disse-me que depois estavas a fazer a biografia, mas depois vocês chatearam-se. Eu disse, vocês chatearam-se? Ele tentou matar-me. Ok, pronto, a mim não me aconteceu isso, felizmente. Felizmente, e por isso é que eu digo, eu acho que conheci este senhor, num período da vida dele em que ele estava um bocadinho mais cá em baixo no sentido de terra. Eu se calhar também puxava um bocadinho esse lado dele, porque depois nós tínhamos ali umas dinâmicas engraçadas. E ainda bem, porque estamos agora aqui a contar estas histórias. E pronto, só assim para acabar, depois também podemos falar um bocadinho mais. Vou falar só mais um personagem que é eu não sei se alguém já leu um livro que saiu no ano passado da Associação de Bloggers Portugueses, de viagem portugueses, que eram 25 bloggers, contaram 25 histórias. Eu contei lá a história do Cozy Coley, mas aqui no livro conto tudo o que fiz até chegar lá, conto a história mais completa, enfim, e faço aqui umas... E basicamente o Cozy Coley é um estudante de arte, das belas artes em Calcutá, que eu conheci num autocarro, e que depois, porque depois ele foi-me levar, mostrar uns palácios, não sei onde, e depois convidou-me com uma carta deliciosa, trouxe uma carta que teve a escrever à noite, com um dicionário ao lado, e era uma carta super formal, a convidar-me para eu ir à casa dele, e ficar na aldeia dele. E eu fui para a aldeia dele, isto foi em 2014, por uma viagem completamente alucinada, em que éramos 3 numa moto, mais 2 mochilas, durante 3 horas, depois de passar por uma floresta que era assombrada, enfim, um grande filme, e chegámos lá, e eu fiquei nessa aldeia, numa casa linda, que era assim um conjunto de casas todas muito humildes, mas tudo lindo, assim, limpinho, impecável, em que o avô dele era um antigo professor de inglês da primária e que tinha um inglês assim, daqueles tipo sei lá, Jane Austen, né? Jane Austen, não é assim que ela chama, sei lá, aqueles ingleses super clássicos, mas muito ferrugente, e a avó nem hindi falava só bengali, e eu não conseguia comunicar com a avó, não, mentira, eu não conseguia falar com a avó, mas comunicávamos os dois, tivemos uma empatia tão grande, e a senhora ficou completamente apaixonada por mim e eu por ela. E a avó do Cozic, na verdade este capítulo tem o título dele, mas a avó do Cozic é que é assim a estrela, de certa maneira, que é a Baloma. A Baloma, logo numa das primeiras noites em que eu estive lá, estávamos à noite e estávamos ali a tentar falar e eu não conseguia comunicar com ela e ela não comigo, e então era tudo através do Cozy Coley Cozy Coley, ele chama-se Cozic, Coley é o apelido, mas eles lá depois tratam-se pelo apelido e eu achei piada pôr aqui os dois nomes. E então o Cozy Coley lá fazia de intérprete e uma das coisas que nós temos todos em comum é a família, não é? Todos vimos de algum lado e na Índia eles têm um bocado um preconceito, ou pelo menos uma ideia formada de que o europeu, o ocidental, não tem laços familiares. Para já eles não sabem ver, como nós muitas vezes, nós, enfim, pelo menos quem não viaja, olha os asiáticos, é tudo igual, não sei o que é. Tipo, eles também acham os europeus todos iguais, eles não conseguem distinguir, sabe, um italiano do norueguês, o que para nós é um bocado estranho, mas eles não conseguem. E eles, quer dizer, quem não tem contacto com estrangeiros. E então eles têm uma ideia formada dos ocidentais como alguém que não estima as suas raízes, que não tem ligações familiares, que abandonamos a família cedo e só queremos saber de nós, enfim, o que não quer dizer que não aconteça, e que não aconteça até numa proporção maior do que acontece lá, nem estou por isso em causa,
mas o facto é que, por exemplo, eles não sabem ver as nuances do que é, por exemplo, uma matriz social mais mediterrânica, em que nós ainda falamos, ainda damos com as nossas famílias, ou pelo menos em geral as pessoas damos com os nossos avós, que é uma coisa que em muitos países nórdicos já não há ligação, por exemplo, com os avós, com os pais ainda há, mas com os avós não há. E eles não têm muito essa noção, e então eu às vezes tento desconstruir um bocadinho isso quando falo com alguém e começo a falar, e ali estávamos em ambiente familiar, estávamos ali com a família toda, e eu comecei a falar disto, daquilo, e eles todos me perguntavam sempre porquê é que eu comia. E assim, então nesses ambientes familiares perguntam-me sempre, porquê é que tu comes? O que é que vocês comem lá? E eu às vezes tentava explicar, depois se dizia a carne de vaca, e depois eles ficavam todos chocados, então eu comecei a deixar de falar da carne de vaca, e comecei a dizer, tipo, olha, nós comemos caracóis. Eles acham que comem caracóis, mas, e então, estávamos na história das comidas e na história de não sei o que era, e eu lembrei-me, para lá, família, não é? Estou aqui num ambiente familiar, vou puxar pela família, então o que é que eu faço? Tirei o computador, que eu viajo sempre com o computador, tirei o computador, abro na minha pasta família e comecei a mostrar fotografias, sei lá, do Natal, dos jantares de família, da minha avó, da minha mãe, dos meus irmãos, mas assim a mostrar e a contar-lhes, olha, esta é não sei quantas, bem, foi aí que ela se apaixonou por mim, porque ela estava a avó e matriarca, porque aquela família era assim, a base daquela família, o grande pilar da família, e ela ficou completamente ali, então já agarrada assim ao meu braço, assim, tipo, ai, não sei o que, e depois ele a falar, e ela a adorar ver aquilo tudo, e não só isso criou logo essa ligação muito forte entre nós, mas outra coisa é que eu decidi, vá-se lá para saber porquê, não sei, mas decidi, naquele dia, enquanto estava a pôr as fotografias, tinha lá umas coisas da Amália, no iTunes, sei lá, e ponho a Amália a tocar, e a senhora fica num silêncio a olhar para aquilo e de repente começa as lágrimas, mas isto é tão bonito, isto é tão bonito. Bem, e assim, música é mesmo linguagem internacional, podemos não entender o que é que está a ser dito, mas quando é de fundo, não é? E o fado então é uma coisa, e foi muito engraçado porque depois, tipo, no dia a seguir, íamos passear de moto, sei lá, pela aldeia, íamos ao rio, ou íamos ao templo, sei lá, íamos fazer coisas, e ela estava lá em casa e ela ficava assim na cozinha. A cozinha parece um bocado, mesmo quase pré-histórica, porque é o fogo, faz-se com a fogueira, não é? Tipo, para os alimentos, e ela estava sempre assim, sentada no chão e tinha um instrumento que eles têm lá, que é uma espécie de uma faca, uma lâmina, que está presa ao chão e faz assim. E depois, como é que eles fazem para cortar os vegetais? Em vez de ser como nós, que é a faca corta o vegetal, eles fazem o vegetal a cortar ali. Não sei, depois, mas fazem. Então ela dava sempre lá, não sei o quê, preparar as coisas para o almoço e para o jantar, não é? E quando eu estava a sair com ele, ela disse qualquer coisa. E ele disse-me assim, e eu disse, o que é que foi? Ela estava só a pedir para logo à noite, se tu pudesses logo à noite pôr outra vez aquela música, aquele álbum. Eu assim, não, claro que posso, não só isso, mas eu posso é deixar isto a tocar. Então, fui puxar o computador, pus o computador ao lado dela, e deixei aquilo a tocar e fui-me embora. Ou seja, criou-se ali uma dinâmica que de repente era isso que ela fez, que quase todos os dias eu punha-lhe a Amália. E então é muito giro porque de repente tínhamos ali aquela casa no meio do oeste de Bengala, uma aldeia perdida, nada, que eles estavam sempre a pedir desculpa porque a casa era feita de terra, que nem era tanto, era assim, mais ou menos, mas eles diziam sempre, oh sorry, my house is earth. E eu também. Mas uma casa muito humilde e que de repente tocava fado ali no meio. E eu voltei lá em 2015, já era para ter voltado outra vez em 2020, mas depois tive de me vir embora a correr com a pandemia. Mas em 2015 voltei lá, quando estava a fazer a viagem de Vespa, e fui para lá e foi espetacular estar outra vez com eles e aquelas coisas todas. E vou só mostrar aqui. Isto é o barbeiro. Uma das coisas que eu adoro na Índia é ir ao barbeiro. Estou sempre, se repararem, eu uso barba, mas na Índia nunca tenho barba. Porquê? Porque estou sempre a ir lá. Fazem barba, o head massage, não sei o quê. E essas coisas que uma pessoa depois também aprende quando está lá muito e aprende estas rotinas que são ótimas. E uma pessoa vai e reparem que isto é para fazer a barba. E enchem a cara com creme
para fazer a barba, mas depois para massajar e para não sei o quê, tem-se lá uns instrumentos. Quer dizer, hoje o senhor tem isto até aqui, mas pronto, olha, estás mal, enfim. Mas são os rituais que eu gosto e quando chego lá depois vou fazer. Esta é a Baloma, este é no primeiro ano ainda, por isso, mas ela, reparem, é muito física, os indianos são muito físicos. E isto é aquilo que eu dizia há bocado, dos homens e das mulheres, claro que é muito difícil um estrangeiro não só formar uma amizade com mulheres, com o lado feminino, não é? Com a Índia feminina, mas depois quando é tão carinhoso, porque ela é mesmo tipo uma mãezinha, uma avó, e era sempre muito, sem constrangimentos, porque também passava um bocado aquelas coisas, era sempre muito física e está sempre a falar comigo e está sempre assim, a fazer assim com as mãos. Posso-vos dizer que, por exemplo, no livro, eu tenho uma parte do livro dedicada à amizade no feminino, porque lá está, é muito difícil, e mesmo, por exemplo, para mim, as minhas amigas indianas é sempre, e muitos dos contatos que nós fazemos no feminino é sempre a irmã de não sei quem, a mulher de não sei quem, a mãe de não sei quem, a filha, nunca é aquela pessoa, é sempre a relação, é relacionada com algum homem. E muitas minhas amigas na Índia, ou as amigas que eu tenho até mais, mas que são mais modernas, digamos, que é a Luísa, que é a mulher do Abi, ou é a Zilma, que é a irmã do Abi, mas que por acaso nós já conseguimos transcender esse lado, mas na base havia sempre tipo, um homem lá com base. E depois é a Sima e a Puni, que são duas irmãs, que são as irmãs do Rajiv, mas que curiosamente, o Rajiv, somos amigos ainda e tal, mas a Sima e a Puni ficaram mesmo muito minhas amigas. Hoje em dia são mais amigos. Quando chego à Índia, ligo a elas mais do que ligar ao irmão. Ou de cá, quando é o Natal, ou quando é não sei o quê, o Diwali, é elas que ligo. E tenho aqui uns capítulos então que falo também delas, porque acho que também é preciso puxar por aí, e porque temos histórias giras. Aqui já é um ano depois, estou com o cabelo rapado, porque rapámos o cabelo na viagem num templo hindu. E é a Baloma também, toda contente, e com um quadro, porque o neto é estudante das Belas Artes, e o Cozy Quality, a casa está cheia de quadros, por todos os lados, assim, até quadros assim todos encostados à parede, o chão com estes ragolis que eles fazem normalmente. Todas as casas têm isto, mas eles têm sempre, lá em casa têm sempre uns muito bonitos, porque é ele que desenha. Enfim, toda a casa, isto é o pátio da casa, a casa é uma coisa muito gira. E inclusive é o segundo ano em que eu fui lá, ele tinha feito um quadro, eu não sei se apaguei essa fotografia ou não, porque, não sei. Isto é o Cozy Koi, quando eu fui lá com a Vespa, a pintar o meu nome como se fossem os caminhões dos indianos, os caminhões indianos que têm os nomes dos drivers em cima, pronto, ele desenhou o meu nome também na minha moto. Também tinha o Police Horn. Como? Police Horn. Não pus, mas não pus. O Inácio, quando fez a volta dele, não sei se sabem, que fez uma volta à Índia num sidecar, pôs atrás, mas era Please Don't Horn. Mas depois o Please Horn, ok, faz parte. Isto é uma coisa que olha com um quadro, que eu cheguei lá e de repente tinha um quadro de mim. Enfim, estava todo orgulhoso. E esta é a mãe do Cozy Coli, o irmão, o avô, o tio, acho que é um tio, o avô é mais velho. E isto é como se come lá, estamos assim, é no chão, tudo descalço, porque não se leva os sapatos ali para não levar a porcaria ali para cima, e comemos todos assim, vai-se tirando, come-se à mão. E estas vivências são vivências muito giras. E estas sim são vivências que são difíceis, quando se vai assim, mais pessoas, é difícil ter. Ou então, ou está-se com alguém que já tem a ligação feita e que depois facilita, acaba por ser um facilitador, digamos, ou então conseguir entrar nestas dinâmicas é difícil se não for uma pessoa não estiver ou sozinha, ou pelo menos já mais conhecedora de como funciona. Pronto, o Che nem sequer tem fotografias dele, mas é o fim do livro, basicamente. Eu não era para ter escrito este livro agora. A minha ideia original era lançar os dois primeiros seguidos, portanto, este foi em 2015, este foi em 2000, não, mentira, a viagem é que é 2015, foi publicado em 2017, este em 2019, e o meu plano era 2020, antes de aparecer a pandemia, não vou escrever nada, e em 2021 ia fazer outro da Indonésia, e depois ia fazer outros. A minha ideia era dar uma pausa à trilogia, e depois rematar daqui a 4 ou 5 anos
com o terceiro enfim, trazer outra vez a trilogia para cima e tal, e também para não enjoar muito. Curiosamente, por causa da pandemia, eu estava na Índia quando a pandemia arrebentou, enfim, quando foi aquela parte em março, começaram a fechar as fronteiras e não sei o quê, né? E vi-me obrigado a uma coisa que, não sei se aconteceu a alguém, se alguém estava em viagem enquanto aconteceu, mas já foi difícil para quem estava aqui, mas quem estava em viagem, de repente, foi toda a logística de voltar para cá, sem saber muito bem o que estava a acontecer, depois as fronteiras estão a fechar e depois é a doença que ninguém sabia muito bem, que fica 3 horas no não sei onde, e que, sei lá, ninguém sabia ainda muito bem o que era isto, por isso as pessoas estavam muito assustadas, e depois houve ali, principalmente ali uns dias em março, que foi assim um tsunami de informação contra informação, de tudo e mais alguma coisa, e eu vi-me numa situação em que tive basicamente de fugir da Índia, em que as pessoas na rua já vinham, mas assim de um dia para o outro, isto foi de um dia para o outro. Primeiro ninguém ligava e de repente tinha pessoas a dizer tipo, mas porquê estás aqui? Vai para o teu país, vai não sei o quê. Ou então, antes, no intermédio disso, vinham assim ter comigo e diziam assim, és italiano? Porque começou na China, mas depois foi para a Itália, não é? E não só foi para a Itália, mas quando começou na Índia, começou com um grupo de italianos. Curiosamente até começou com 3 estudantes indianos, em fevereiro, só que isso depois nunca mais se ouviu falar. E então não chegou a fazer mesmo notícia. Mas depois houve um grupo de italianos que estava no Rajastão, num autocarro, que eram para aí 12 ou 16, ou não sei o que, e que contaminaram não sei quantas pessoas nos hotéis e o driver do autocarro, isto e aquilo outro, e então de repente o estrangeiro era a cara da pandemia. E em muitos aspectos, tipo, o viajante, já não digo o estrangeiro não, mas o viajante é um bocado a cara da pandemia, porque isto também só se espalhou tão depressa, porque hoje em dia temos uma mobilidade muito facilitada, não é só em turismo, mas em trabalho, medicina, investigação, sei lá. E então o viajante tornou-se a cara da pandemia. E naquela altura era o italiano. E vinham pessoas ter connosco sempre. Connosco, eu ao princípio estava com umas pessoas, depois eles também foram embora, mas vinham ter. São italianos? Nós não, somos portugueses. Depois eu dizia, eu já estou aqui há 2 meses. Tipo, quando eu entrei na Índia, a pandemia ainda nem tinha. O corona ainda nem tinha saído da China, quanto mais. Bem, teoricamente. E então o que é que aconteceu? Eu vi-me numa situação um bocado complicada em que tive literalmente de fugir da Índia. Foi muito intenso, mexeu muito com uma data de coisas, inclusive com, sei lá, eu de repente tive de marcar um voo para Portugal, eu sabia que ia estar em 4 ou 5 aeroportos, eu achava que era 4, acabou por ser 5, mas achava que ia ser 4 aeroportos para voltar da Índia para Portugal, que é uma coisa que não é comum, e com uma doença que ninguém sabe o que é, ia estar em aviões, ia estar em aeroportos, ia estar não sei o quê, e eu de repente comecei, eu estava nesta praia, porque tinha deixado, eu estava com um grupo que foi embora para Portugal no dia 14 de março, por isso estão a ver ali o timeline, não é? E eu tinha alugado uma moto em que ia fazer o que era a aula de moto para estar um bocadinho, depois ainda por cima já estava a pandemia a espalhar-se, eu tinha combinado com umas amigas minhas encontrarmos num sítio e íamos alugar uma casa durante um mês para ver se isto passa, enfim. E depois elas decidiram ir embora também, elas estavam na Rajastão, decidiram voltar para Portugal, e eu de repente estava com uma moto e estava a ver isto tudo arrebentar e pensei, olha, está bem, vou com a moto, também não vou embora assim correr, senão também não sei o que está a acontecer, vou continuar com a moto uma semana, deixo assim uns dias, marco um voo com calma e depois vou-me embora, não me vou embora agora assim a correr. Então desci para esta praia, que era o último sítio onde eu tinha estado com o grupo, e onde tinha ido pela primeira vez, e estava um que era o Che, de Che Guevara, porque no Kerala há muitos comunistas, e ele põe os nomes aos filhos, por isso não é assim tão raro encontrar um Che, também não é comum, mas encontrar, ou um Carlo, ou uma coisa assim. Então o Che lá me recebeu aqui, eu tinha um quarto aqui, mas o Che a certa altura disse-me, olha, amanhã tens de ir embora daqui, porque os meus vizinhos estão-se todos a passar a ter aqui um estrangeiro, por isso tens de continuar a tua viagem para outro sítio qualquer. E eu aí percebi que tinha de me ir embora e marquei um voo para me ir embora, disse, não te preocupes, porque amanhã vou voltar para Coxim, porque depois de amanhã já tenho o meu voo para Portugal. Depois de amanhã não, amanhã à noite tenho o meu voo para Portugal. E
E eu lembro-me de, na manhã de me ir embora, portanto dormi aqui uma noite, e nessa manhã, nessa noite depois eu voltaria para Portugal, ia ter 24 horas a viajar para Portugal, nos tais 5 aeroportos e tal. Eu lembro de estar nesta praia e pensar, fui tomar banho, e estava no mar a tomar banho, e de repente pensei assim, eu não sei se é a última vez que eu venho à Índia, se é a última vez que eu viajo, se é a última vez que eu tomo banho no mar. Eu sei que isto pode parecer um bocado dramático, mas naquela altura eu não sabia o que é que estava a acontecer. Ninguém sabia o que estava a acontecer. Aliás, eu não sabia, eu estava com medo de estar dentro de um avião com outras pessoas, se aquilo era uma coisa que se espalhava no avião, que não sei o que é, e eu de repente eu não sabia, e já nem digo, vou morrer, mas pensava, se calhar eu posso apanhar alguma coisa aqui que me vai incapacitar no longo prazo, ou que vai ter sequelas, porque ninguém sabia naquela altura, não é? Se vou ter sequelas, por isso eu não sei se vou voltar à Índia alguma vez, não sei se isto vai mudar o mundo a ponto de estarmos, sei lá, 20 anos sem viajar, ninguém sabia, aquilo podia aterrar uma nave espacial, vir os aliens ou os zombies, que não era assim tão estranho naquele contexto, naquela altura. E ainda por cima, porque depois aquilo lá na Índia depois é sempre muito intenso, não é? Por isso uma pessoa estava... E eu lembro-me de estar ali, estar a pensar aquelas coisas todas, depois vim para o avião e, curiosamente, no outro dia reparei, já depois de escrever os livros, o último amigo a despedir-se de mim na Índia, que me foi levar ao aeroporto na Índia, é, na trilogia, não na minha cronologia da Índia, mas na cronologia da Índia, é o primeiro que aparece no primeiro livro, e eu não tinha reparado nisso. O primeiro, que é o Don, o primeiro a aparecer no primeiro coisa, é o que fecha esta trilogia. E o Don foi-me deixar ao aeroporto, deu-me um grande abraço, e olha, havemos de nos encontrar, hás de voltar, ou hás não sei o quê, espero que sim, fui para o aeroporto em lágrimas, sem saber se alguma vez ia voltar à Índia. E quando cheguei a Portugal, depois tive aqueles 15 dias fechado em casa, e depois, quando acabou os 15 dias, estávamos em lockdown, por isso estive fechado em casa não sei quanto tempo, e a certa altura pensei, tenho de fazer alguma coisa, vou ter de escrever. Aí pensei assim, o livro da Índia era só para daqui a uns anos, mas de repente tenho uma história que é uma boa maneira de acabar a trilogia, que é uma saída como eu nunca tive, não só da Índia, como nenhuma outra viagem, mas da Índia, que é uma saída que é, será que alguma vez vou voltar aqui? E então, daí, não ter escrito um livro sobre a Indonésia, não ter escrito um livro sobre mais lado nenhum, e ter escrito o terceiro livro da trilogia, e fechar a trilogia, exatamente porque, de repente, tinha este final, que era um final muito, não só fora de comum, mas muito atual, porque nenhum destes livros é muito atual. Este livro passa-se em 2015, saiu em 2017, este saiu em 2019 e a viagem de 2013 e 2019, e este aqui tem isto de muitos anos e depois um bocadinho aqui de 2020. Mas acaba com esse fim, e eu achei que sim, achei que fazia sentido, e daí ter acabado com essa história, acabado com o Che, de quem eu não tenho uma fotografia, porque estivemos ali só aquele dia e não estava em mood de tirar fotografias, a não ser esta, pronto, estava lá deitado a sonhar. Eu tive um sonho, eu estava tão estressado que eu tive um sonho em que as pessoas me estavam a tirar cocos para eu ir embora, para eu fugir, e eu a fugir de moto e toda a gente a tirar-me cocos. De repente acordei aqui, assim, pronto, este sítio super pacífico, e eu em stress. Depois a mãe dele só me vinha ter comigo, então, quando é que tu vais embora? E pronto, aqui está a trilogia com esta arte maravilhosa da Vanessa Teodoro, que é uma artista portuguesa que conseguiu captar muito bem a essência daquilo que eu queria transmitir com o livro, que era o caos e o colorido da Índia, e o ritmo, não é? Isto tem muito linhas. Isto é a linha dela, é o desenho dela, mas ela hoje em dia até é mais minimalista. E todas as capas têm personagens, não é? Aqui tem a Vespa, aqui tem o Marajá, ali tem o Canibal, mas depois tem uma data de coisas. Por exemplo, aqui no do Canibal tem este tuk-tuk com um bolo de anos em cima, e aqui, muito discretamente, está a minha data de nascimento que ela pôs. Porquê? Porque uma das histórias que eu tenho é que me fizeram uma festa de anos de surpresa numa estação de comboios indiana. Está aqui o Abby, um cantor. O Gary está com... eu não vos contei, no fim dessa noite, depois de ele me contar que eu sou canibal e de me explicar o que era o canibalismo, eu tipo, ok, pronto, já está, e ele vira assim e diz assim, olha, vamos aproveitar para marcar este momento
Já alguma vez bebeste de uma caveira humana? Assim, deixa lá ver. Não lembro, não. Então foi ao quarto, trouxe, não a caveira inteira, mas tipo esta parte aqui da caveira, não é? Era assim, tem nome, não lembro. Calote. Calote. Trouxe assim o calote, via-se perfeitamente que era de uma caveira humana. Tem aquilo, explicou-me aqui uma marca que estava aqui na nuca, lá por dentro, que eram assim duas ranhuras, que ele dizia que é a marca das almas que se conseguem libertar do tal ciclo, por isso são almas livres, e por isso aquela caveira era uma caveira muito especial. Depois o whisky lá para dentro. Faz uma coisa lá dedicada a Kali, a deusa da morte. E depois vira-se assim, olha, eu vou beber porque tu não sabes que eu estou envenenado, por isso menos mal, mas bebeu aquilo, passou-me, eu nem gosto de whisky, mas pronto, aquilo tinha de ser bi aquilo, depois tranquei-me no quarto, claro. Trancas à porta. Mas foi uma experiência, e aqui está ele então com uma caveira ali na mão, aqui está a Kali com o Covid, a segurar o Covid, por exemplo, aqui está o Che com a camisola do Partido Comunista, que ele não usava, mas pronto, para mostrar que é o Che a fumar uma ganza, porque ele estava sempre a fumar ganzas, enfim, está aqui uma série de coisas que pegam da Índia, e a mesma coisa também com os outros, que é o Camelo, que era o Mr. Buda, quem leu o livro sabe. Enfim, aventuras não faltam, e dava para estar aqui a noite toda, mas também não vos quero chatear muito. Se tiverem dúvidas, perguntas, curiosidades, sei lá, alguma coisa, seja do novo, seja de outros, estejam à vontade, tá? Muito obrigado.